E sejam bem-vindos finalmente à primeira edição do Entradas Extras, o mais novo podcast do Tailgate Zone, capitaneado por mim, Nathan Pires, que teria a honra e o prazer, como diria o ilustre torcedor do Baltimore Oilers, Vitor Silva, inenarrável esse prazer de estar fazendo esse podcast aqui com figuras tão maravilhosas como Felipe Martins e Fernandão. Fernandão, eu sempre tive um sonho de gravar com você, a gente gravava nossos pós-jogos, nossos jogos, e agora fazer esse podcast contigo é um prazer, de fato, inenarrável. Fala, Natanzinho, Felipe Martins, Johnny, que hoje não está aqui com a gente, mas que em breve estará. Eu digo a mesma coisa, estou feliz demais de poder compartilhar esse projeto aqui com vocês. A gente já se encontrou em algumas transmissões aí pelo Rebatida Podcast, pelo Rebatidas, mas agora a gente tem aqui o nosso cantinho dentro do Tailgate Zone para poder falar daquilo que para mim hoje é minha maior paixão, o beisebol, o esporte que eu mais gosto, o esporte que eu mais respiro, mais leio, mais ouço, mais gosto de saber mais. Então, saber que eu vou conhecer um pouco mais, aprender mais junto com vocês e por vocês, me deixa muito feliz. Vamos em frente, que vai ser bom demais isso. E o que torna mais maravilhoso pra mim ainda essa experiência é estar aqui com um cara que me botou nesse meio, né? Lá ele, como eu sou baiano, tem que me proteger dessas coisas. O cara que me botou no meio dos podcasts foi o Felipe, a gente tava ali, me catou, me botou pra gravar com ele, saiu, me largou como âncora. Então se eu estou aqui hoje é por causa dele, então é uma felicidade maior ainda conseguir gravar com ele agora sendo o seu âncora, viu, Felipe? Eu vou parafrasear os dois, então. Primeiro, Nathan, da alegria de poder gravar, né, Nathan? Voltar a uma bancada com você. E parafraseando o incrível Fernando, falar de beisebol, que é o esporte que eu mais gosto, é o que eu tenho respirado aí nos últimos dias, meses, nos últimos anos. E, enfim, esse projeto aí já bastante planejado, sonhado. Prazerzão a gente vir aqui falar não só sobre ligas maiores, né, grandes ligas nos Estados Unidos, mas também ampliar aí um pouco o foco da cobertura do beisebol, né? Tem bastante coisa acontecendo em nível mundial. E hoje, inclusive, o episódio de hoje, já de cara a gente já falar do grande evento do beisebol internacional. Então vamos que vamos. E é isso, e como estamos nas entradas extras, eu vou chamar aqui já a parte alta da entrada. Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. E como bem disse o meu querido Felipe Martins, o primeiro episódio desse podcast é para falar do World Baseball Classic, a Copa do Mundo de Beisebol, chame como você quiser, mas é um evento maravilhoso, né, Fernandão? Nós vamos ver as seleções se encontrando, cada uma representada pelos seus jogadores, as seleções latinas vindo com grande força, os japoneses, que são os favoritinhos de Felipe Martins, aí também chegam com força total, né? Eles têm a grande atração do evento, que é Shohei Ohtani, mas por todos os lados vemos estrelas Venezuela, Cuba, Estados Unidos também, Japão. Então é um evento imperdível para nós que curtimos beisebol. A gente tem muita coisa para falar hoje sobre isso. Bom, Natanzinho, sem dúvida, né? Eu acho que o WBC, a Copa do Mundo do Beisebol, o World Baseball Classic, talvez essa seja a maior edição desde a primeira edição do WBC, que foi em 2006. Maior edição no sentido de que a gente está vendo seleções recheadas de grandiosíssimos jogadores, né? A gente tem, falando mais prontamente, de jogadores que a gente tem um pouco mais de contato, que são os caras da MLB. Eles estão espalhados por tudo quanto é seleção dessa Copa do Mundo, né? Desse WBC, Estados Unidos, claro, Cuba, Colômbia, Venezuela, Japão, Panamá, República Dominicana. Então, para todo lugar que você olha, tem grandes craques. E assim, eu acho que desde que a gente fala de WBC de 2006, que a gente viu lá Davi Ortiz, Moises Alou, Derek Jeter e outros gigantescos jogadores, a gente em 2023 está falando de Shohei Ohtani, está falando de Fred Freeman, está falando de Paul Goldschmidt, está falando de Francisco Lindor, de Sandy Alcântara, de Vladimir Guerreiro Jr. Tem muita gente boa, tem muita gente que joga muito beisebol espalhado por todas essas seleções do WBC. E seleções que não são grandes polos de beisebol, né, Felipe? A gente tem Israel com o Jock Peterson, Países Baixos com seu queridíssimo Alexander Bogaerts. Então, todos os jogos desse WBC serão fantásticos pra gente.
É até bom, Nathan, a gente já traz essa informação, né, para quem talvez nunca tenha tido contato com o World Baseball Classic. Existe um regramento que permite uma série de esquisitices em termos de montagem de elenco, que é basicamente a regra do país para ganhar uma residência, uma cidadania, permite que o jogador represente uma seleção, né? Então a gente vê aí coisas como o Randy Arozarena representando o México e não Cuba. A gente vê o Lars Nootbaar jogando pelo Japão, o primeiro não nascido no Japão a defender a seleção japonesa. E aí Israel, como você bem mencionou, que é um time B, vamos dizer, dos Estados Unidos, cheio de nomes que poderiam atuar pela seleção americana, mas ganham oportunidade por poderem também representar Israel, né? Quem entende melhor para cada país vai jogar, claro, algumas exceções que não foram liberadas pelo seguro da Major League Baseball, pelas equipes da Major League Baseball, por conta de lesão em geral, mas dá para dizer assim, os melhores jogadores de beisebol do planeta, a partir do dia 8 de março, estarão em campo jogando o World Baseball Classic. E já entrando nesse mérito de time liberar ou não por conta de lesão, entra um questionamento que muita gente já começou a ver beisebol há pouco tempo. Até eu que não vi o último WBC, eu vi o pessoal comentando até onde vale a pena para um time liberar o jogador para o WBC. Porque é uma vontade do cara representar o país, jogar um torneio que é muito legal, mas ele perde tempo do Spring Training. E eu acho que isso influencia mais o Fernandão, que acompanha muito mais tempo, pode até falar melhor, influencia mais para arremessadores e catchers, né, que precisam da ligação na bateria. Mas esse tempo longe do time no Spring Training, de fato, é algo prejudicial para os times terem esse motivo de barrar o jogador para ir para esse Baseball Classic, Fernandão? Pô, Natalzinho, é aquela coisa, né, cara? Lesão é um troço que você tá submetido, tá exposto a qualquer momento, infelizmente, né? Sei lá. Mas o que eu andei lendo, né, um pouco antes, quando começou a pipocar aquelas notícias de assim, o cara se colocou à disposição do país para poder ser convocado e jogar, né? Quando a gente não tinha de fato as seleções convocadas, mas tinha vários jogadores mostrando a sua intenção de jogar pelos Estados Unidos, jogar pelo Canadá, pelo México, por Israel, pela Itália, por qualquer outra seleção que vai compor o WBC. O que eu li ao longo desse tempo é que, como você bem disse, né, o 8 de março é 2 semanas depois do início do Spring Training. Né? O Spring Training está programado para começar no dia 23 de fevereiro, os primeiros jogos do Spring Training. Esses caras que vão jogar o WBC, eles vão levar com eles um programinha de treinamento que eles fariam se estivessem jogando o Spring Training. Então, dificilmente a gente vai ver o Sandy Alcântara, que é o rei do jogo completo, fazendo jogos completos pelo time da República Dominicana. Ele vai ter um limite de arremesso, ele vai ter um limite de entradas. Então, mesmo que servindo ao seu país, eles ainda vão ter que cumprir um pouco do esquema de treinamento, de preparação, dentro do que eles fariam já dentro dos seus times. É claro, né, a relação catcher e arremessador é uma relação muito próxima, uma relação de intimidade muito grande, porque os caras passam ali o ano inteiro combinando arremessos, combinando jogadas, então é preciso criar essa relação mais forte entre esses dois jogadores, sobretudo. Alguns times não conseguiram fazer essa combinação, né, do seu catcher jogar com o seu arremessador, mas mesmo assim, muito por conta de a gente ter esse programa todo de Spring Training sendo levado para as seleções do WBC, é que eu acho que a gente ainda vai conseguir manter um bom padrão de treinamento para os caras. Sorte do time do Los Angeles Dodgers, por exemplo, que vai ter Julio Urias e Austin Barnes no time do México, e Clayton Kershaw e Will Smith no time dos Estados Unidos. E outro ponto que pega, né, Felipe, é que no Spring Training você vai jogando ao seu tempo. Você entra, joga 3, 4 entradas, sai 2 entradas nos primeiros jogos para os arremessadores. E no World Baseball Classic é valendo, é a vera mesmo. Os caras precisam vencer para se classificar. Então, isso influencia também no tempo que os caras têm para se preparar, para já chegar jogando um torneio valendo, né? A experiência que eu tive, né, pelo menos na cobertura da classificatória, né, quando o Brasil acabou não conquistando uma das vagas, é a impressão até de injustiça que você olha para a Major League Baseball e são séries aí de 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, para você chegar num torneio que às vezes acaba numa única partida, né? Uma derrota já complica muito uma seleção. Então, realmente, esse é um fator que, para um jogador que
por exemplo, que está passando por um período de adaptar para uma nova liga, né? O caso do Yoshida, do Red Sox, por exemplo, vem do Japão, precisando se adaptar a uma realidade nova, um esporte novo, já entrar num alto nível pode sim complicar, né? Ele vem de uma escola de beisebol diferente, que a bola tem dimensões diferentes, a velocidade dos arremessos é diferente, e ele acaba entrando já num ritmo altíssimo de competição. Quando acaba essa competição, já está batendo na porta aí do começo da temporada regular, né? Mas também existe o aspecto de o próprio World Baseball Classic ser um período de treino, de preparo físico diferenciado para quem vai, né? No ano de 2020, quando tivemos os Jogos Olímpicos, de novo um exemplo do Red Sox, né? O Tristan Casas, que era o principal prospecto da franquia de Boston na época, ele era o primeira base titular da seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas, o que acabou contribuindo muito para que ele pudesse aí desempenhar um certo protagonismo, né? Ele já chegou com uma rodagem um pouco melhor nos jogos valendo pelo Red Sox, que eu imagino que para todos os atletas que avançarem na competição do World Baseball Classic vai ter um efeito parecido aí. Eles não chegam 100% crus aí, ou sem preparo físico, sem treinamento para o começo da temporada da Major League Baseball. E a gente fala mais de prospectos que vão atuar no World Baseball Classic um pouco mais para frente no podcast. Agora, seguindo essa toada aqui de falar do que podemos esperar para essa Copa do Mundo do Beisebol, nós temos os Estados Unidos, Fernandão, defendendo a coroa de atual campeão quando eles venceram o único e primeiro título lá em 2017. O time, sem dúvidas, é muito bom. A gente tem o Trey Turner, tem o Goldschmidt, que é o MVP, tem o seu Fred Freeman, o seu Clayton Kershaw. O que não falta são belos nomes consagrados no beisebol no time dos Estados Unidos, que precisa vencer para se igualar ao Japão como o maior vencedor do World Baseball Classic. É estranho, né, a gente pensar que os Estados Unidos têm a maior liga de beisebol do mundo e demorou 3, 4 World Baseball Classic para poder ter o seu primeiro título, né? Japão e Coreia fizeram uma final, o Japão e Cuba fizeram a primeira final, o Japão vencendo as duas primeiras, e esse ano a gente está vendo pela formação das equipes que algumas delas não vieram para brincar, né? Eu falo especificamente de Japão, República Dominicana e Estados Unidos, são 3 seleções que não vieram para desperdiçar o tempo que eles vão cumprir durante o WBC. Só uma rápida correção, o Natanzinho. Fred Freeman, estranhamente, vai jogar pelo Canadá. Fred Freeman é a primeira base do Canadá. Ele disse, inclusive, que vai passar por cima de todo mundo, não quer saber se é amigo, se é companheiro dos Dodgers, se é ex-companheiro dos Braves, se é o cara que ele conhece na MLB, ele vai passar por cima de todo mundo. Acho bem difícil isso acontecer, mas sem dúvida, a gente está vendo todo mundo levando muito a sério, todo mundo muito empolgado para poder servir as suas seleções nesse WBC de 2023, e sem dúvida nenhuma, Estados Unidos e República Dominicana, pelo menos na minha opinião, despontam como 2 times espetaculares. A gente sabe que o Japão, como o Felipe falou, né, tem um estilo de beisebol completamente diferente. A Coreia, por também ser um país asiático, tem um estilo de beisebol mais... ele é veloz, mas com uma certa cadência, menos potência, mais bola em jogo, mais percorrer bases e tudo mais, aquele jogo mais coletivo de você chega numa base, impulsiona seu companheiro e assim você vai construindo as corridas, naquilo que o pessoal costuma chamar aqui na MLB de small ball, né? Aquele joguinho mais curto ali até que você conseguir impulsionar a corrida. Mas eu acho que esse vai ser um WBC da força, da potência, e força e potência é o que a gente está vendo em República Dominicana e Estados Unidos. E já levantando aqui talvez a primeira polêmica do podcast, Felipe, eu vi muita gente falando sobre o elenco recheado de estrelas da República Dominicana, que de fato é um excelente line-up para muitos, um dos melhores que já passaram pela competição, mas eu vi muita gente falando que talvez a equipe pecasse no arremesso. E aqui vem meu primeiro questionamento, que talvez seja uma polêmica, que eu acho que o arremesso dos Estados Unidos, que tanto se fala, também não é dos melhores. Os melhores arremessadores dos Estados Unidos já não estão mais no auge. O Wainwright não está no auge, o Clayton Kershaw não está mais no auge. Então a gente também não tem grandes arremessadores vivendo a melhor fase de sua carreira
aí pelo time dos Estados Unidos, né? A gente vai ter o Mario Mikolas, que também já não é aquele grande arremessador, ele fez bons jogos dentro de casa pelo St. Louis Cardinals. Tem sim o Ryan Presley, que é um excelente fechador lá do Houston Astros, mas ainda assim não é nada que destoie muito dos outros. Eu digo até que o melhor arremessador desse World Baseball Classic tá na República Dominicana, que é o Sandy Alcântara. A gente passando o elenco a elenco, claro, tem equipes com mais pontos fortes, outras com outros, né? Certamente arremessador não é o ponto forte nem dos Estados Unidos, nem da República Dominicana. A República Dominicana chega aí com um grande nome para essa competição, que é o Sandy Alcântara, como você bem mencionou, o atual vencedor do Cy Young da Liga Nacional. Mas passado do Alcântara, a gente não tem ninguém que seja assim um concurso, vamos dizer, né? Que é um jogador unânime na opinião de ser, sei lá, um ace, ou enfim, algo do patamar que é o Sandy Alcântara. Quando você olha para outras seleções, o Japão, por exemplo, tem pelo menos 2 nomes jogando em alto nível nos Estados Unidos, fora os que vêm do Japão. E os Estados Unidos não montou uma rotação com o poder que poderia, né? A gente olha e vê o ataque que montou com os melhores nomes disponíveis, e não tem ninguém de tirar o fôlego, né? Não tem um Garrett Cole, não tem, sei lá, não tem um Corbin Burns, não tem ninguém que você olha e fala, caramba, os Estados Unidos realmente está levando a sério esse torneio. Claro que, às vezes, o ataque vai compensar alguns jogos, mas é aquela coisa, né? Um time que se sustenta apenas no ataque tem grande chance de ser surpreendido negativamente, né? E aí entra a minha discordância em relação a você. Eu acho que o melhor arremessador, ou os melhores arremessadores, não estão no chaveamento dos Estados Unidos e República Dominicana. E isso, nesse sentido, eu acho que o Japão traz aí para a competição. Se a gente ficar só nos 2 nomes que jogam na Major League Baseball hoje, Shohei Ohtani e Yu Darvish estão vindo de temporadas muito boas, muito incríveis. São os 2 principais nomes dessa rotação, que tem surpresas, né? Pelo menos os caras que estão vindo do Japão, Yoshinobu Yamamoto e Roki Sasaki. O Sasaki, com pouca idade, meteu jogo perfeito ano passado, então tem tudo para ser um real duelo de escolas, né? A gente vê justamente o poder de formação de atletas de ligas não tão populares, né? Comparado com a Major League Baseball, com o que, de fato, os Estados Unidos pode fazer com o basicão da grande liga que é. Inclusive, um fato sobre o Roki Sasaki, ele arremessou 17 entradas perfeitas consecutivas na última temporada. É um cara que a gente tem que ficar de olho aí, que se continuar nessa toada, ele pode e deve até pintar na MLB nos anos futuros. Continuando falando do Japão aqui, né, como eu falei mais cedo, são os principais, os maiores vencedores do torneio. E além do Ohtani, a gente tem o Murakami, o cara rebateu 56 home runs no último ano. E, Fernandão, eu quero te levantar outro questionamento aqui que eu conversava com o Felipe antes de começar a gravação do podcast, que os arremessadores japoneses, à exceção do Shohei Ohtani, não tem bolas tão rápidas quanto os americanos e os jogadores que arremessam na Major League Baseball. Eles se valem muito das breaking balls, conseguir essas bolas de quebra aí, funcionando um contato ruim. O quão isso pode ser vantagem ou desvantagem para o time japonês, já que os jogadores que estão na Major League Baseball estão acostumados a algumas bolas extremamente rápidas. Eu comentava com o Felipe também que o DeGrom manda change-up a 92 milhas por hora, que isso é velocidade de fastball. Então, onde isso pode ser um ponto de desequilíbrio para bem ou para mal para o Japão? Cara, eu acho que assim, o Felipe falou muito bem, né? É um confronto de escolas. A gente vai ter uma potência latino-americana e estadunidense contra um jogo muito, como eu disse, né, de construção do placar, que é o jogo asiático, sobretudo o jogo da seleção de Japão. Cara, eu acho que você fundamentar o seu jogo de arremesso em bolas mais lentas, com mais efeito, é muito positivo. Muito positivo, muito por isso que você falou. Jogadores de potência têm ainda mais potência quando vêm em bolas rápidas. E a gente sabe o quanto que breaking balls, change-ups, bolas de curva, sliders, eles são traiçoeiros para muitos arremessadores. Sobretudo para rebatedores, sobretudo rebatedores que têm uma certa ansiedade para poder pegar a bolinha o quanto antes, né, o mais rápido possível. Então, eu acho, sim, o Japão, ele para mim leva vantagem quando a gente pensa no jogo de montinho. Agora resta saber o quanto os
rebatedores japoneses vão ser capazes de aí sim enxergar as bolas rápidas, o que tem sido um problema ultimamente, né, principalmente para jogadores que saem do Japão e vão para o beisebol estadunidense, americano, para a MLB, e que tinham um sucesso muito grande rebatendo na Liga Japonesa, na NPB, e quando vão para a MLB acabam sofrendo um pouquinho com a adaptação, justamente por conta da velocidade do jogo, a velocidade dos arremessos. Então é ver como é que essas coisas vão se casar. Mas quando a gente pensa no que o Felipe falou, né? Você tem Yu Darvish e tem Shohei Ohtani arremessando pelo Japão, dois caras que estão ultra já adaptados à MLB, conhecendo muito dos caras que eles vão enfrentar no meio desse caminho. E aí pode ser o cara os dois caras que vão fundamentar o jogo, mas num estilo parecido com o que a MLB apresenta durante a sua temporada, e deixar para os caras que vêm do Japão de fato construir esse jogo de contatos ruins, de bolas rasteiras, de eliminações por bola voadora. E nesse ponto o Japão leva bastante vantagem, mas eu ainda acho que esse WBC vai ser um WBC de pancada, vai ser um WBC de muita potência. Já puxando aqui pro outro lado do globo, eu quero continuar com você aqui, Fernandão, que é um homem versado em América Latina, apesar de que o Felipe também estava no Panamá esses dias. Cuba vai voltar a convidar, não sei se vai voltar ou será a primeira vez que convidará jogadores da MLB para o torneio, né? A gente vai ter o Luis Robert lá do Chicago White Sox voltando a disputar, a defender a sua seleção aí no World Baseball Classic. A importância, né, que é Cuba voltar a aceitar esses jogadores. Eu vi algum texto do John Morosi que ele fala que eles fizeram isso única e exclusivamente porque não tinham os 33 jogadores para fechar a equipe, mas eu já vi outros falando diferente, que de fato eles iriam voltar a aceitar, porque iria depender da forma como eles saíram do país, né? Então tem toda essa controvérsia, conversa, um disse-me-disse sobre a seleção de Cuba aceitar ou não os jogadores da MLB. Vale lembrar rapidamente, né, Natanzinho, que durante o governo do Obama, Barack Obama, começou-se uma reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, né? E a conversa fundamental, pensando especificamente em MLB, era que jogadores cubanos não precisariam mais desertar para poder atuar durante o restante da sua carreira na MLB, coisa que é muito comum hoje, né? Jogadores que chegam à MLB, cubanos que chegam à MLB, necessariamente precisam ser tratados internamente em Cuba como traidores da pátria. Essa, inclusive, era uma condição. Atletas cubanos que deixaram o país durante competições internacionais nunca poderão, pelo menos essa é uma palavra, né, do Ministério dos Esportes cubano, nunca poderão fazer parte da seleção de Cuba. Jogadores que saíram do país, mas que não desertaram do país em competições internacionais representando Cuba, ainda assim poderão. Cuba já teve jogadores da MLB atuando na sua seleção. Em 2006, tinha o Yuli Gurriel, tinha o Yoenis Céspedes, tinha o Chapman, só que eles ainda não eram jogadores da MLB, eram jogadores que ainda atuavam no beisebol cubano, depois se transformaram em jogadores da MLB. Essa é a primeira vez que Cuba pôde chamar jogadores da MLB. Yoan Moncada, Luis Robert e o Yoenis Céspedes, que já é um cara meio que aposentado, meio que está ali jogando nas ligas latino-americanas, vão representar a seleção cubana vindo da MLB. E falando ainda de América Latina, né, Felipe? A gente tem o México, que falamos tanto dos arremessadores japoneses. O México tem Julio Urias, tem Juan Walker, o Rosario Urquidy. O México também tem bons arremessadores. Você falou, a gente vai ter o Randy Arozarena, o Alejandro Kirk. Então o time do México é um time a se ficar de olho nesse WBC, né? O México é considerado aí como uma das seleções que tem uma chance por baixo, aí, vamos dizer, né? Junto com a Venezuela também. Times muito bem montados, com jogadores com rodagem, aí, com bastante experiência já de Major League Baseball. O México acaba levando a vantagem até em relação a outras seleções, justamente pelo que você mencionou, que são os arremessadores, né? É um trio aí de nomes curiosos, puxado pelo Urias, que é vem fazendo boas temporadas aí nos últimos anos, mas o Urquidy também é um jogador que tem surpreendido bastante, e um ataque que mescla aí alguns jogadores
que tem, né, nasceram fora do México, mas que tem alguma ligação. Temos aí Alex Verdugo, o Jaren Duran, o Alec Thomas, enfim, Randy Arozarena. Não é um time de se menosprezar, né? Porque é uma equipe muito bem montada. O México já surpreendeu antes também, e até pela característica do esporte, né? Talvez seja aí segunda ou terceira liga mais forte da América Latina hoje. É um país que tem 2 ligas funcionando, né? É uma de divisões diferentes, mas tem uma representação na Série do Caribe, enfim, tem representação também em torneios internacionais como Jogos Olímpicos. Foi bem montado o elenco, eu acho que pode sim fazer frente em alguns confrontos diretos e quem sabe beliscar uma classificação aí para semifinais. Só complementando, Natanzinho, isso que o Felipe falou, o John Morose, né, escreveu um artigo no site da MLB dizendo assim, 10 coisas que a gente tem que ficar de olho nesse WBC, e uma dessas coisas que ele enumera é justamente o momento do México, que ele coloca até no subtítulo do trechinho que ele fala sobre o México, é que o momento do México chegou. Eu acho que o que o Felipe falou é bem verdade. O time que entrar contra o México assim, pensando que os 3 pontos estão garantidos, pode ser surpreendido. Ainda mais se for um dia com o seu Julio Urias no montinho, porque eu, como torcedor do Giants, já tenho um nojo de enfrentar esse cara, que ele é muito bom. Ainda mais se pregando ele no começo da temporada, quando você não tá tão quente assim, deve ser uma situação complicada de se enfrentar. E o mesmo vale para Sandy Alcântara e todos os outros arremessadores que são excelentes. Continuando aqui nosso tour pelos latinos, né? Tem a Venezuela, que é talvez o melhor país aqui da América do Sul no beisebol, que também não montou um time de se desprezar, como o Felipe falou do México. A gente tem que falar da Venezuela. Tem o Luis Arraez, que foi batting champion no último passado da Conferência Americana. Tem o José Altuve, que o Fernandão odeia, mas eu amo de paixão o José Altuve. Tem o Jimenez, tem o Ronald Acunha Jr., que ficou aquela confusão, vai, não vai, vai, não vai, vai. E nos arremessadores também temos nomes competentes, a gente não tem nenhuma grande estrela, mas o Pablo Lopes é um belíssimo de um arremessador do Miami Marlins lá, o Ranger Soares é um cara competente. Então esse time da Venezuela, ele passa longe, ao meu ver, de ser um dos grandes favoritos, um dos times que vão correr por fora ali. Eu acho que é um time que vai nos dar alegria de ver jogar. Não vejo indo tão longe, mas tem belos nomes, certo? A Venezuela sendo aí uma das principais seleções hoje no beisebol mundial, a 6ª colocada no ranking da World Baseball and Softball Confederation, né, a confederação que rege o esporte. E o azar, talvez, para a Venezuela é ter caído numa chave mais complicada, né? Se a gente pode especificar, apontar um grupo da morte aí nesse World Baseball Classic, certamente é o grupo D, em que estão República Dominicana, Venezuela, Porto Rico, e que vai enfrentar praticamente de cara aí o grupo dos Estados Unidos, México e Colômbia, né? Então, nós temos 6 das principais seleções atuais aí do cenário mundial do beisebol já vão se enfrentar de cara. Isso acaba favorecendo até Japão e Coreia, porque só enfrentam as maiores seleções nas semifinais. Mas eu acho que a chave para a Venezuela é conseguir encaixar aí uma boa química, né? Os jogadores, como você mencionou, tem nomes que são principais aí nas equipes da Major League Baseball que representam, principalmente o Altuve, né? Então, eu acho que encaixando um bom time, uma boa química e um bom vestiário, vamos dizer, essa química tem tudo para favorecer a Venezuela nos confrontos também. E, Fernandão, para a gente fechar aqui essa parte alta do nosso podcast, falando de uma das últimas seleções que são das que mais nos chamam a atenção, que é Porto Rico, né? Você comentou mais cedo aí, a gente vai ter o Francisco Lindor, que tá na seleção que o Felipe fez, Javier Baez, o Edwin Dias, que é o infielder, não o closer. Então, a gente temos bons nomes e o técnico é ninguém mais, ninguém menos do que Yadier Molina. Imagina só, né? Você olha pro banco e vê o Molina lá, putz, deve ser um negócio gostoso. E, de novo, né, um time que, como o Felipe mencionou mais cedo, e você também reforçou, não tem nada de muito excepcional no montinho, mas quando a gente olha de novo o bastão, são caras que têm muita potência, né? Javier Baez,
o Edwin Dias, Francisco Lindor, muita gente, tem Ed Rosário, o próprio Christian Vázquez. Então, assim, a gente está vendo caras que têm força. Claro, eu acho que Porto Rico tem muito do que... precisa de muito daquilo que o Felipe falou sobre a Venezuela. Se as coisas derem certo, se os caras estiverem se divertindo ao entrar em campo, se divertindo na relação entre eles, eu acho que tem tudo para dar muito certo. Claro que num grupo que tem República Dominicana e todo mundo que esse time da República Dominicana tem, é muito difícil a gente não apontar essa seleção como uma seleção favorita. Mas, sem dúvida alguma, Venezuela e Porto Rico, se você piscar muito, os caras podem passar por cima de você. Ainda mais que, como falou o Felipe, né, é um torneio curto, são poucos jogos e, querendo ou não, eles ainda têm arremessadores que não viveram grandes momentos em 2022, mas já viveram grandes momentos na carreira, que é o José Berríos, o Marcos Stroman, que um dia bom pode arremessar 6, 5 entradas, porque ele vai arremessar menos, né, sem ser decorrido ou cedendo uma corrida, e se o ataque, como falou o Fernandão, estiver com alegria nas pernas, vai gerar corridas e botar o time à frente. Agora que a gente falou um pouco aqui dos times, do que a gente espera desse WBC, vamos fechar a parte alta da nossa entrada, já chegamos à metade do programa, e a gente volta com a parte baixa para falar mais de World Baseball Classic. Voltando aqui nesta segunda parte, a gente ficou de fazer um review nos elencos de cada uma das seleções, e como a gente ficou também de falar sobre os jovens que podem impactar, eu vou chamar meio que os dois de vez, que a gente já vai comentando para não ficar um negócio muito longo aqui, das separações que eu fiz também de um belíssimo artigo que o Fernandão nos mandou no grupo, esquei muito dele. A gente começa aqui pela Itália, né, falando de jovem em si, tem o Saul Frelick, o outfielder do Milwaukee Brewers, ele é o segundo da farm deles, o 30º da MLB. Eu fui conferir os scouts, ele tem quase que o scout máximo, o overall máximo no scout para força e velocidade, que é 70. O máximo é 80, ou seja, ele é um jogador com exímia força e também uma exímia velocidade, que tá aí, é o principal prospecto aí desse time da Itália, que pode balançar nesse World Baseball Classic, subiu na última temporada da High A para Triple A do Milwaukee Brewers, então é um cara que a gente pode manter o olho aí. A Itália também, que tem o David Fletcher do Los Angeles Angels, tem o Matt Harvey, que já foi um grande prospecto do Baltimore Oilers, então é um time que não chama tanta atenção assim, talvez o que chame mais atenção na Itália seja o Mike Piazza, né, Fernandão? Mas ainda assim tem esse jovem aí que pode, querendo ou não, fazer a diferença para a Itália, e o torcedor do Milwaukee Brewers agradece bastante. Isso aí, o Frelick, né, é um dos caras, é um dos 3 prospectos que estão jogando esse WBC, que estão no top 100 dos melhores prospectos de toda a MLB, né? Você falou, ele é o 30º e o segundo na farm system do time do Milwaukee Brewers. Você destacou aí velocidade, potência, então Milwaukee Brewers, o torcedor fica muito satisfeito de ver uma jovem promessa, um futuro grande jogador da MLB, sendo lapidado numa competição da importância do WBC, né? Enfrentando caras do tamanho dos caras que ele vai enfrentar nesse WBC. Então, eu acho que ele e o torcedor dos Brewers tem muito a ganhar com isso. E na Itália também, Felipe, a gente tem o Dominic Fletcher, que é o número 15 da farm do Arizona Diamondbacks, um canhoto que tem 25 anos e está projetado para chegar na MLB já nessa temporada. Claro, essas projeções às vezes erram, mas está projetado para chegar essa temporada. É legal esse aspecto, né, de como o World Baseball Classic apresenta oportunidade para atletas que ainda não tiveram um gostinho, né, de Major League Baseball, mas já saem da competição com um diferencial, né? E o legal é que a seleção da Itália traz aí, né, os que vocês já mencionaram, Fletcher e o Saul Frelick, como traz outros jogadores jovens também, que até ano passado tinham o status de prospecto, né? O Vini Pasquantino é um deles, muita gente aí apontando como uma surpresa para a primeira base, a cria aí do Kansas City Royals. Então é uma seleção que tem chance aí de
de talvez despontar em cima desses jogadores mais jovens, né? É bom para a gente ficar de olho, até para a gente aproveitar o desdobramento disso quando começar a Major League Baseball de fato. E, Natanzinho, só dar um destaque para o Arizona, né? O Arizona que tem hoje a quarta melhor farm system de toda a MLB, tá com o Dominic Fletcher, né, jogando, convocado para a seleção italiana, mas vale lembrar, né, o artigo que o João escreveu para a gente lá no Tailgate Zone, onde ele destacou alguns grandes nomes novos, potenciais rookies, Rookie of the Year, e caras para a gente ficar de olho nessa temporada 2023. Arizona, como eu disse, é a quarta melhor farm system e está para esse ano revelando aí o Corbin Carroll, né, que pelo menos para mim vai ser o rookie da Liga Nacional. Então o Fletcher e o Carroll são dois caras que a gente deve ficar de olho. O Fletcher daqui a algum tempinho, mas o Carroll acho que já para 2023, quando a gente estiver vendo o Arizona jogando a MLB, é um cara que vai espantar muita gente, tamanha sua velocidade e sua potência. E um braço fenomenal para fazer eliminações ali no campo externo. O Corbin Carroll é um cara que tá liderando as casas de aposta para vencer o prêmio Rookie of the Year na Conferência Nacional. Agora falando de mais prospectos aí que podem badalar nesse World Baseball Classic, a gente chega nos Países Baixos, que tem o Jayden Stanissa, do Philadelphia Phillies, a número 26 da farm deles. Ele foi uma aquisição da classe internacional de 2019 e a sua projeção de chegada na MLB é para apenas 2026. A gente sabe que os jogadores que chegam na classe internacional vêm mais novos e, consequentemente, eles demoram de ser lapidados no beisebol americano. Mas, já novo, com a projeção de chegada tão tarde, tão à frente para a liga, o arremessador destro do Phillies, ele tem uma fastball que chega a 98 milhas. O problema vem sendo os controles das breaking balls, que, segundo os scouts que eu também pesquisei, vem melhorando bastante. O time do Países Baixos, como a gente comentou, tem até jogadores interessantes, né? A gente tá falando de prospecto, tem o Jurickson Profar, que é um eterno prospecto, já foi top 1 da América, nunca virou nada, mas é um eterno prospecto. Tem o Xander Bogaerts do Filipão aí, tem o Sherrick Trump, que jogou no Giants uns anos atrás. Então tem uns nomes... Tem meu querido Kellen Jensen, né? Kellen Jensen, o seu querido... E agora querido do Felipe Martins também, né? Afinal de contas, vai ser um jogador dos Red Sox nessa temporada, então tá feliz da vida. Então, a dificuldade é, como torcedor do Red Sox, aceitar contratos longos pra gente com muita idade, né? Mas brincadeiras à parte, e entrando em outra brincadeira, o jovem aí do Philadelphia Phillies talvez tenha a grande oportunidade no World Baseball Classic mesmo, uma vez que o elenco do Philadelphia Phillies está cada dia mais inchado, né? O trabalho que o David Dombrowski tem feito de trazer reforços para a equipe que foi finalista no passado não deixa muito espaço para a turma da base se destacar, né? Ter grandes oportunidades. Mas, sendo David Dombrowski também, todo jovem do Philadelphia Phillies sempre tem chance de jogar em qualquer outra equipe da Major League Baseball, né? O cara que adora fazer troca e queimar aí farm system, então a gente vê aí esse... É bom ficar de olho, né? Pode ser que ele pinte aí no time que você torce. E um dos outros seleções desse World Baseball Classic que talvez não sejam das que mais enchem os olhos, é uma seleção que você acompanhou de perto, Felipe, o Panamá, que destacado também como um jovem que pode causar muito impacto nesse World Baseball Classic, é o Ivan Herrera, o catcher do St. Louis Cardinals, número 7 da farm. Ele também assinou pela janela internacional e ele tinha projeções para chegar na MLB já na última temporada. Ele não tem números de nenhuma grande estrela na Minor League, mas é um rebatedor bem competente e é um catcher que pode vir a ser um cara bem decente no futuro da liga e foi separado como um dos que podem causar impacto esse ano. A gente falou pouco do Panamá aqui. Além do Herrera, né, o Panamá tem um time que talvez passe abaixo aí dos radares, né? Mas é muito curioso quando a gente vê de perto, né, o jogo jogado da seleção panamenha. A gente que se criou uma expectativa em relação ao Brasil, né? Quando chega na hora, o rolê é completamente diferente. O Panamá sobrou nas qualificatórias, né?
O José Ramos pôs o Brasil no bolso, inclusive, no prospecto aí do Los Angeles Dodgers. É um time que pode sim surpreender, mas eu acho que não necessariamente no torneio, e sim pelos nomes, começando aí a temporada, esses atletas se desenvolverem melhor no sistema, né? Crescerem aí nas ligas menores. Eu ficaria de olho aberto aí para a alegria do Fernandão no José Ramos, porque esse rapaz joga muito, viu? E uma das coisas positivas, Fernandão, que eu destaco no Dodgers, já passar para você, é como os caras conseguem achar ano sim, ano também, jogadores excelentes por valores baixos. O bônus de assinatura do José Ramos, que hoje é o 8º do Dodgers, foi $30 mil. É fantástico o trabalho de farm que o Dodgers faz. Pegar rapidamente só falar do Ivan Herrera, né, catcher do St. Louis Cardinals, pelo menos tem uma escola promissora para ele, né, Yadier Molina, claro, sem querer já colocar um peso nos ombros do moleque, né, porque isso é até uma sacanagem, querer fazer qualquer tipo de comparação ou querer que ele chegue num nível de Yadier Molina, tomara que sim, mas pelo menos ele está numa franquia que tem na posição de catcher um dos maiores da história, sem dúvida alguma. E, cara, José Ramos, né? Os Dodgers, eles têm muita competência. Esse ano saiu o ranking das melhores farms e o Dodgers tem a melhor farm system, pelo menos no ranking do The Athletic, né? Eles fizeram um ranqueamento das 30 melhores, os Dodgers têm a primeira delas. E eu acho que a grande vantagem dos Dodgers é ter um grande time de olheiros espalhados por toda a América Latina. E é nessa que o time capitaliza muito, né? Os últimos drafts internacionais dos Dodgers têm sido muito, muito promissores. Esse ano ele capitalizou 2 dos 15 melhores prospectos internacionais. Então, o José Ramos, como o Felipe falou, né, já mostrou para a gente o que ele é capaz durante as qualificatórias lá do WBC. E junto com o Herrera, mais um moleque para a gente poder ficar de olho nesse World Baseball Classic. Muito disso que o Felipe falou sobre o Panamá. Talvez um time que, né, não traga grandes coisas do ponto de vista coletivo, mas a gente vai ver individualmente algumas coisas que podem ser bem surpreendentes e bem positivas para a gente aí, vendo essa juventude, também caras que podem chegar na MLB mais para frente. E eu deixei para falar aqui um pouco depois sobre a seleção que mais vai enviar prospectos bem ranqueados para esse World Baseball Classic, que é a seleção liderada por Fred Freeman, o Canadá, que apesar de sua proximidade ali com os Estados Unidos, tem time inclusive na liga, não tem nenhuma boa aparição no World Baseball Classic. A sua melhor foi ficar em 9º colocado em 2006, e tem alguns jogadores já conhecidos a gente, né, que é o Nick Pivetta, o Fred Freeman, como eu disse. Você tem os jogadores que vemos ali na MLB, o Abraham Toro é um deles, mas o que mais me surpreende nesse time do Canadá é a quantidade de prospectos que eles estão enviando. O Canadá, eu até separei aqui uma lista, eles estão mandando uma quantidade absurda, são 1, 2, 3, 4, 5... Eles estão mandando 6 prospectos, sendo que o Bo Naylor é um top 100 da MLB. O Bo Naylor, na última temporada, ele chegou a fazer 8 idas ao bastão lá no Cleveland Guardians e teve 5 strikeouts, nenhuma rebatida. Mas os números da Minor League animam, jogou pouco, o time também estava brigando para chegar ali aos playoffs, não dava tempo de testar e talvez queimar o garoto. Mas comparado aos outros catchers que a gente tem na liga hoje, ele é rápido. Ele não é o Helmuto, mas ele é um catcher que tem bastante velocidade para a posição. Então, a gente é um cara que consegue ver que ele rebate 26%, ele teve um OPS de quase 900, chega a 40% em base. É um cara que nas minors league tem bons números e pode vir a ser o catcher do futuro para o Cleveland Guardians, e talvez seja o prospecto aí desse time do Canadá que a gente tem que ficar de olho. A gente olhando, acho que é um caso muito parecido com o do Panamá, né? Talvez a seleção canadense não empolgue, porque com exceção do Freeman, que é um jogador de elite aí da posição, em geral são jogadores de um segundo, terceiro escalão, não dificilmente fariam frente a uma das 4 seleções grandes da competição. Mas é interessante analisar do ponto
ponto de vista do desenvolvimento do beisebol, né? Óbvio, o Canadá se beneficia muito da proximidade com os Estados Unidos, então boa parte aí dos jovens atletas do Canadá tem grandes chances de estudarem nas melhores universidades dos Estados Unidos, que são os bons programas de formação de atletas de alto rendimento. Então, é meio óbvio que o Canadá teria grandes chances de ter muitos prospectos na lista, né, de convocados para o Baseball Classic, mas olhando para frente, que é o que eu acho que é o ponto interessante aqui, a oportunidade que o Canadá tem daqui para frente de melhorar e cada vez mais o beisebol local, né, desenvolver melhor uma liga, mesmo que sejam times de categorias menores, né, de ligas menores, mas os próprios programas de formação de atleta dentro do país que levem cada vez mais o país para o topo dos rankings, né? O Canadá tem chances constantes de jogar beisebol internacional por estar na América do Norte, né, que é onde o esporte realmente acontece. É um baita passo aí para a formação de uma classe, né, uma geração de bons nomes. E eu acho, Natanzinho, que a seleção do Canadá está fazendo justamente aquilo que a gente falou um pouco mais na parte alta, né? Que é usar o WBC para poder desenvolver jogadores que estariam no Spring Training, né? E a gente está falando de 6 caras: o Bo Naylor, o Owen Cassie, o Denzel Clark, Eduard Julian, Mitch Brett, Otto Lopes, jogadores de Chicago Cubs, de Oakland A's, de Minnesota, de Texas, de Toronto, o próprio Bo Naylor dos Guardians. São caras que a gente veria no Spring Training jogando pelos seus times e que estão no Canadá para poder cumprir esse papel de formação, desenvolvimento e, quem sabe, logo a gente poder vê-los na MLB. Isso que o Felipe falou, muito importante, né? Essa proximidade do Canadá com os Estados Unidos, a oportunidade que esses moleques têm de jogarem nos grandes programas de beisebol das universidades, é a grande chance, o grande trunfo do Canadá para se colocar cada vez melhor no mundo do beisebol e, quem sabe, daqui, sei lá, 2 WBCs, a gente poder pensar no Canadá como um time para brigar para ser campeão. Dessa vez, não, é um time mesmo para a formação desses jovens e de alguns outros jogadores que possam, aí, porventura, aparecer futuramente na MLB. Antes que a gente dê a partida aqui para nossa reta final do podcast, vocês querem adicionar mais algum prospecto para a gente ficar de olho? Eu acho que tem o nome da Grã-Bretanha, né? Já um pouco batido, mas o catcher cadê? O catcher do Seattle Mariners, o Harry Ford, que já estava se destacando nas categorias menores, né? Mas, enfim, dessa lista aí dos prospectos que podem se destacar no World Baseball Classic, ele é um dos 3, né, que está no top 100 da Major League Baseball hoje, inclusive na metade de cima, né? Ele é o prospecto número 49. É um nome a se ficar de olho também, né? Puxando essa lista aí de bons nomes, principalmente para o futuro do desenvolvimento do esporte no Reino Unido. O Harry Ford, acho que é o que eu destacaria também. E, Natanzinho, só para a gente poder fazer um apanhado aí de todos esses jovens que estão no WBC, a gente tem 16 times representados nessas seleções e 23 jovens farão parte de seleções nesse WBC 2023. E só para falar rapidinho do queridíssimo Harry Ford, ele é o primeiro prospecto número 1 do Seattle Mariners, que tiveram algumas trocas, né? Mandavam o Noel Martin lá para Cincinnati, mas ele tem, nas 2 temporadas dele de Minor League, ele chega em base no mínimo 40%. Então é um cara que tem um bom olho, a gente precisa ficar de olho. Aí, como vários outros que vão surgir, que a gente nem conhece, que talvez não sejam listados, que jogam nas ligas locais aí, pra gente ficar de olho. Mas agora eu vou chamar aqui a última parte do nosso podcast, que são as nossas apostas para esse WBC, que carinhosamente é chamada de Walk-Off. E como todo bom jogo que vai para as entradas extras, ele acaba com um Walk-Off emocionante, assim, não é... Pois é. Natanzinho é um pateta, é um atrapalhado,
conseguiu estragar a última parte do primeiro podcast do Entradas Extras. Problemas acontecem, erros técnicos acontecem, que nem agora, passando uma belíssima moto aqui do lado de fora, mas acontecem problemas assim e acabamos tendo que cortar esse pedaço aí do walk-off. Mas só para dar uma breve explicação do que será esse quadro, então os integrantes do podcast no dia farão apostas. Podem ser apostas para a semana que vem, podem ser apostas para o final de um campeonato, enfim. No estilo de bate-bola, jogo rápido, cada um fala porque acha aquilo, dá uma opiniãozinha. E a gente, num próximo episódio, saberá se essa opinião foi uma rebatida, se foi um swing and miss, se foi um strikeout, o que foi daquele palpite. Então, fiquem ligados, na semana que vem, sem som atrapalhando, a gente consegue fazer essa última parte do podcast. Agora, fica com o tchauzinho deles aí, que o tchauzinho voltou ao normal, mas voltou ao normal bem interessante. Vocês vão gostar. Tá mudo. Ei, que beleza, eu sempre faço isso. Mas geralmente a gente corta aqui, quando não corta, vai pro ar dizer que eu sou um pateta. E é com essas energias, essas boas vibrações do Felipe aí que a gente espera que a nossa República Dominicana, Felipão, passe o carro nesses safados e acabe com tudo. E o Camilo Doval vai levar o prêmio de MVP pra casa. A todos um grande beijo, nos vemos na próxima semana. Se tudo der certo, se tudo ocorrer como deve ocorrer, deixem feedbacks pra gente, o que deve melhorar, o que podemos mudar. Espero que o João esteja aqui com a gente na próxima, vai ter deixado de pular carnaval já. Aproveitem com moderação, não morram no carnaval. Nos vemos em breve, tchau.